Reza a história que a moça do táxi seria Josefina Conte, falecida em 1931. Quem passa as segundas-feiras de frente aos cemitérios de Soledade ou Santa Isabel do Pará, vê um movimento desusado. É o culto das almas. Dezenas, centenas de pessoas acorrem aos cemitérios a fim de fazer pedidos nos mais variados sentidos. São pedidos para resolver problemas financeiros, pedidos de emprego, pedidos de casamento, estes geralmente partidos mais de mulheres, pedidos até para a destruição de rivais. Os pedidos variam, como variam também as pessoas que os fazem. São pessoas das mais diversas camadas sociais. Camilo Salgado, um dos mais eminentes médicos paraenses, foi fundador da Escola de Medicina. Disse que ele era um homem muito caridoso, ajudava muitas pessoas necessitadas. Ao morrer, continuou fazendo essas caridades através do seu espírito. Não é uma questão de aparecer somente em sessões espíritas ou ainda em sessões de umbanda. Na verdade, ele aparece em espírito para as pessoas e dá receita para aquelas pessoas que estão doentes. Já outros casos contam mesmo que as pessoas de cama são visitadas por ele, geralmente à noite, e receitadas ou mesmo operadas. Quer dizer, Camilo Salgado, em espírito, faz operação nessas pessoas. E os casos, depois de contados, repetiam-se por toda a cidade. E ele hoje é uma das almas mais cultuadas no cemitério de Santa Isabel. O culto das almas consiste no seguinte: a pessoa deve visitar o cemitério durante 9 segundas-feiras seguidas, e aí, nesta ocasião, é rezado um rosário, sendo rezado inicialmente um terço, depois a oração das almas e depois mais 2 terços. Na ocasião que se faz a oração das almas, se faz o pedido também. As pessoas costumam pagar essas promessas das mais diversas maneiras. Umas, inclusive, mandam reconstruir os túmulos. Outras mandam fazer placas de agradecimento. Velas são acesas aos milhares.
Belém é uma cidade cheia de histórias fantasmagóricas. Histórias de aparições, visagens, assombrações. E a cidade está povoada de inúmeros casos. Um dos mais conhecidos é da moça do táxi. Porém, antes da moça do táxi, já se falava numa moça do bonde. Ou seja, no tempo que havia bondes elétricos em Belém, contava-se que no último bonde que circulava aqui pela esta rua, pela José Bonifácio, aparecia uma moça na última viagem e que desaparecia de frente do cemitério. Substituídos pelos ônibus, apareceu uma moça no ônibus, sempre na última viagem, que chamavam de Cristo, e ela também desaparecia de frente do cemitério de Santa Isabel. Mas a mais conhecida, a que se tornou realmente como a história mais falada em Belém, é da moça do táxi. Parece que vai chover hoje, né? Tem problema se eu ligar o rádio? O amor é lindo, foi pena que você não entendeu. Tanta coisa bonita pensei, mas você não entrou no meu sonho. O amor é lindo, foi pena que você não entendeu. Tanta coisa bonita pensei, mas você não entrou no meu sonho. Tantas vezes eu te magoei. Já vai, já vai. Boa noite. Boa noite, dona. Desculpe incomodar, mas eu acabei de trazer uma moça aqui. Ah, entre, entre. Quanto lhe devo? É. Um momento que eu vou apanhar o seu dinheiro.
é minha filha. Próximo mês faz 20 anos que ela faleceu. Não se espante, meu filho. Ela sempre foi cheia de mimos. Mesmo quando era viva, detestava andar de ônibus. Reza a história que a moça do táxi seria Josefina Conte, falecida em 1931. Diz-se mesmo que ela morreu dentro de um táxi, através de um soldado que teria atirado, enganado. Mas a sua irmã, que ainda era viva até pouco tempo, ela diz que realmente ela morreu de uma doença comum. O fato é que é atribuída a Josefina Conte ser a moça do táxi. E há um desfecho com várias versões para essa história. Uns dizem que o motorista enlouqueceu, outros e foi recolhido ao Hospital Juliano Moreira, outros dizem que ele encarou a coisa com naturalidade, e outros finalmente que ele acabou se mudando de Belém do Pará, justamente assombrado com a história que ele teria vivido.